Agora boa tarde aqui para o Emerson Luiz. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde a todos. Vou deixar com você agora já para falar aí da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, Emerson. Contigo. Definição. Vamos lá. Definidos então os dois times classificados direto para as semifinais da Série B catarinense, as 4 equipes garantidas na segunda fase, que vão brigar pelas 2 vagas das semis e ainda o rebaixado para a Série C de 2026. Em Porto União, em confronto direto contra o rebaixamento, o Fluminense venceu o Porto por 2-0 com 2 gols do Maciel, se manteve na Série B e o Porto caiu para a 3ª divisão do ano que vem. Em Imbituba, o Carlos Renault venceu o Camboriú por 2-0, gols do Cássio e do Edson, e garantiu a 2ª melhor campanha, garantido na semifinal junto com o Blumenau. Já o Camboriú vai enfrentar o Juventus no mata-mata. Em Jaraguá do Sul, quem vencesse estaria na semifinal. Só que Juventus e Metropolitano não saíram de um empate em 0-0. O atacante Gabriel, que veio do futebol gaúcho no final, nos acréscimos, perdeu esse gol de cabeça. Gol que garantiria o time blumenauense direto na semifinal. Agora, o Metropolitano vai encarar o Tubarão, que derrotou o Nação em Joinville por 2-1. O Juninho Tardelli fez 1-0, Golden empatou para o time da casa e o João Gabriel confirmou a vitória do Tubarão. Quarta-feira no Sudestado, primeira partida entre Tubarão e Metropolitano. E ratificando, vamos ter ainda Camboriú e Juventus em Imbituba. Jogos da volta no domingo. É a história do se faz o gol o Gabriel, o time estaria na semifinal. Mas só perde quem tá lá dentro. Falar daqui é fácil. Mas ele ficou realmente na cara do gol. Tinha tudo. O goleiro estava já quebrado, petrificado. A bola passou muito perto. Classificação final, vamos dar uma olhada como é que ficou. Blumenau, melhor campanha, 15 pontos, seguindo do Carlos Renault com 14, confirmando então, esses 2 aqui só voltam a campo no dia 10 de agosto. Vão esperar os adversários. Juventus, 13 pontos, Metropolitano, 12, Tubarão, 11, Camboriú com 10. Os 4 classificados. Desse jeito, então, Metropolitano e Tubarão, o enfrentamento. O primeiro jogo acontece já na quarta-feira à tarde, 3 horas, lá no Domingos Silveira Gonzalez, em Tubarão. Juventus e Camboriú, como tem a melhor campanha, o Juventus joga a primeira partida fora de casa. O Camboriú está mandando as suas partidas lá em Imbituba, no Sudestado. Jogos da volta é domingo. Aqui no SESI, então, domingo tem Metropolitano e Tubarão. Nação ficou no meio do caminho, assim como o Fluminense, e o Porto, com 3 pontos, acabou rebaixado. Só um detalhe, só para a gente finalizar a Série B. Não vai haver, até a decisão, se ela acontecer, um enfrentamento de Beck e Metropolitano, porque o Blumenau, ele espera aqui o vencedor do confronto entre Juventus e Camboriú na semifinal. Beck aguarda Juventus ou Camboriú na semifinal. E o Metropolitano primeiro tem que passar pelo Tubarão. Essa é a Série B catarinense. Terminou, portanto, a primeira fase. Não dá muita trégua. Quarta-feira a bola já rola e o Metropolitano então joga lá no Sudestado contra o Tubarão. Agora o Campeonato Brasileiro, o Flamengo assumiu a liderança isolada da competição. O time fez a sua parte contra o Atlético Mineiro e ainda foi beneficiado com a derrota do Cruzeiro em casa para o Ceará. O Palmeiras bateu o Grêmio e confirmou seu grande momento, é o terceiro. Já no jogo transmitido pela NDTV Record, diretamente do Beira-Rio em Porto Alegre, Internacional e Vasco empataram. No Newton Santos, Botafogo e Corinthians ficaram no empate. Arthur Cabral abriu o placar para os cariocas e Memphis Depay deixou tudo igual, 1-1. Mirassol e Vitória também empataram em 1-1. Jogando no Maião, Edson Carioca fez para o time paulista e Baralhas igualou o placar. O Fortaleza encerrou um jejum de vitórias e venceu o Bragantino por 3-1 na Arena Castelão. Daverson abriu o placar. Kusevich ampliou para os donos da casa. Pita descontou para o Bragantino.
e Luca Prior fechou a conta. Na Ilha do Retiro, Sport e Santos ficaram no empate. O Leão chegou a abrir 2-0 no placar. Derek marcou o primeiro, Lucas Lima o segundo. Mas mesmo com um homem a menos, o Peixe reagiu com bom tempo e na reta final, aos 42, com João Basso, 2-2. O Palmeiras bateu o Grêmio por 1-0 no Allianz Parque. O único gol da partida foi relâmpago, marcado por Facundo Torres aos 2 minutos de jogo. E no Morumbi, o São Paulo derrotou o Fluminense por 3-1. A Arboleda abriu o placar. Na segunda etapa, Ferreirinha fez 2-0. Os cariocas diminuíram com Samuel Xavier, mas Tapia marcou o terceiro do tricolor paulista e o primeiro dele com a camisa do São Paulo. O Cruzeiro foi derrotado pelo Ceará de virada no Mineirão. O time mineiro abriu o placar com Caio Jorge. O Vozão reagiu e marcou 2 vezes de cabeça com Galeano. O placar de 2-1 tirou a liderança da Raposa e encerrou a sequência de 16 jogos sem perder do time mineiro. Em jogo transmitido pela NDTV Record, Inter e Vasco ficaram no empate no Beira-Rio. Ryan abriu o placar para os cariocas. O empate do Colorado veio só no final do segundo tempo, com Carboneiro, 1-1. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu com propriedade o Juventude. Jean Lucas foi o nome da noite. O meio-campista marcou 2 gols para os donos da casa. E nos acréscimos, Lúcio Rodrigues anotou o terceiro, 3-0. Com o resultado, o Bahia entrou no G4 do campeonato. Fechando a rodada, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro pelo placar mínimo no Maracanã. Léo Ortiz, de cabeça, fez o único gol da partida. Com a vitória, o Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos ratificar aí a classificação. Flamengo 36 pontos, um jogo a menos em relação ao Cruzeiro 34. O Palmeiras é o terceiro com 32, mas o Verdão tem 2 partidas atrasadas. Bahia em quarto, 28, Bragantino em quinto, 27, Botafogo é o sexto, 26, Mirassol é o sétimo, 25, São Paulo oitavo, 22, nono Ceará Internacional, 21 pontos. No outro lado, nós temos aí a queda de rendimento, 4 derrotas seguidas do Fluminense depois do Mundial. Corinthians 21, Fluminense, Atlético Mineiro 20 pontos, Grêmio e Vitória com 17, o Vasco é o 16º com 15. Está fora por conta do critério de desempate de saldo. Santos abre a zona do rebaixamento com os mesmos 15 pontos do Vasco da Gama. Fortaleza tem 14, Juventude 11 e o Sport 5, o único time que ainda não venceu. São 13 jogos atrasados no total, só 2 com datas confirmadas, ambos da 14ª rodada. Amanhã já tem jogo, 8h30 da noite em Porto Alegre, Grêmio e Fortaleza. Aí no dia 20 de agosto tem Juventude e Vasco. Os demais não tem data ainda confirmada. Série B, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o Atlético Goianiense empatando com a Chapecoense. O jogo foi lá em Goiânia e foi interessante, porque esse ponto ele deixa a Chapecoense na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não perde, mas em decorrência aí da rodada pode sair do G4. Tem catarinense que joga hoje, é o Avaí, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 7 da noite, no estádio da Ressacada. O Avaí caiu bastante nos últimos jogos, vai precisar vencer para voltar a encostar aí no G4. É o catarinense que entra em campo, portanto. Amanhã é a vez do Criciúma, a gente confirma também nessa terça-feira. E Blumenau tem a melhor equipe de futsal da América na categoria Sub-11, a Spaca Blue, que conquistou o título da Supercopa América depois de empatar com o Botafogo em 2-2 no tempo normal e vencer nos pênaltis por 4-3. A competição reuniu 16 clubes do Brasil, Argentina e Paraguai e os jogos aconteceram em Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. A Spaca teve ainda a melhor defesa, 2 gols sofridos, o da final contra o Botafogo, e 3 jogadores dividiram a artilharia com 7 gols marcados cada um. Bernardo, Samuel e Iago, parabéns aos meninos, ao técnico Orlando Machado, a toda a comissão técnica, aos pais sempre apoiando.
Já a equipe Sub-9 caiu nas quartas de final para o São Caetano por 1-0, mas também merece aí os nossos cumprimentos. Parabéns, Spacá.